Mulher humilde vendia bala na rua para ajudar seu marido doente, quando o viu sair de um carro de luxo e ficou em choque. Maria era uma mulher simples, de mãos calejadas e olhar determinado. Com a mesma doçura com que fazia seu trabalho, enfrentava a vida. Todos os dias, desde a manhã até o cair da noite, andava pelas ruas movimentadas da cidade vendendo balas. Seu sorriso tímido e sincero era um convite para que os passantes a notassem, mas poucos paravam para realmente enxergar sua história. Cada bala vendida era uma vitória, um passo a mais em direção ao remédio do mês ou ao aluguel da casinha humilde onde morava com João, seu marido. João havia sido seu amor da juventude, o companheiro que sempre estivera ao seu lado, mesmo quando os ventos sopravam contra. Contudo, tudo mudou quando ele caiu gravemente doente. A doença misteriosa e devastadora tirou dele a saúde e a mobilidade. Agora João estava acamado, dependente dos cuidados de Maria, que com uma força quase sobre-humana mantinha o lar funcionando. Para ela, aquele amor era o combustível que a fazia continuar. Mas naquela tarde, algo que Maria jamais imaginaria ver aconteceu. Enquanto oferecia balas a um grupo de jovens na esquina, um carro de luxo, com vidros escurecidos e brilho impecável, parou a poucos metros dela. Ela apenas desviou o olhar, intimidada. Não era o tipo de pessoa que costumava lidar com gente de carrões, mas algo naquela cena chamou sua atenção. Um homem desceu do carro, ajeitando o paletó, e caminhou até a calçada. O coração de Maria quase parou quando o viu de frente. Aquele homem era João. O mesmo rosto, o mesmo olhar. Ele caminhava como se estivesse perfeitamente saudável, cheio de vida e com uma expressão serena, bem diferente da imagem frágil e abatida que Maria conhecia. Ela congelou, sem conseguir respirar, imaginando que aquilo era algum tipo de pesadelo ou ilusão. Mas antes que pudesse processar tudo, seus pés a levaram na direção do homem, e ela com voz trêmula chamou: "João?" O homem parou, virando-se para ela com uma expressão confusa. Ele respondeu com educação, e Maria percebeu que havia um tom de curiosidade em seu olhar, mas ele não parecia reconhecê-la. Atônita, ela explicou sua confusão, dizendo que ele era idêntico ao seu marido. O homem franziu a testa, intrigado. Seu nome era Marcos, e ele nunca tinha ouvido falar de João. Algo naquela troca despertou uma faísca em ambos. Ainda em choque, Maria tentou organizar seus pensamentos. Era impossível que aquele homem, Marcos, fosse apenas um estranho. A semelhança era assustadora. Os traços idênticos, o mesmo jeito no olhar. Como se estivesse vendo um espelho do próprio João, mas em um passado distante, antes da doença roubar sua saúde e energia. Marcos, por sua vez, sentia um misto de surpresa e desconforto. Não era todos os dias que alguém o abordava com tamanha intensidade, dizendo que ele parecia um irmão desconhecido. Mas a expressão de Maria, uma mistura de espanto e esperança, o fez ceder à curiosidade. Algo ali parecia verdadeiro e até familiar. "Você disse que sou idêntico ao seu marido?" perguntou Marcos, encarando-a com mais atenção. "Sim, idêntico", respondeu Maria, contendo as lágrimas. "Ele está doente, acamado, já há tanto tempo. Eu trabalho vendendo balas para sustentar nossa casa e pagar o tratamento. Mas agora, vendo você, é como se estivesse olhando para ele antes da doença." A voz dela soava embargada, e Marcos sentiu uma estranha empatia por aquela mulher que ele mal conhecia. Depois de um longo silêncio, ele resolveu abrir um pouco de sua história. Contou a ela que, ainda bebê, fora adotado por uma família que se mudara para outra cidade. Nunca conhecera seus pais biológicos, mas desde criança sentira um vazio inexplicável, uma sensação de que faltava algo importante. Seus pais adotivos eram amorosos, mas ele nunca entendera por que fora deixado para adoção. "Eu sempre senti que talvez tivesse alguém por aí, alguém da minha família", disse Marcos com um tom melancólico. "Mas nunca investiguei, talvez por medo do que poderia encontrar." Aquela confissão atingiu Maria como um relâmpago. As palavras dele ressoavam com as histórias que ouvira de João sobre sua infância. Ele também fora adotado muito novo e nunca conhecera seus pais biológicos. Para ela, tudo aquilo não poderia ser uma coincidência. Será que Marcos era o irmão que João jamais soubera que existia? Com o coração a mil, Maria tomou coragem e o convidou para conhecer João. Marcos hesitou, mas algo nele o impulsionou a aceitar. Afinal, a estranha conexão que sentia com aquela mulher desconhecida era forte demais para ser ignorada. A viagem até a casa de Maria foi tensa e silenciosa, ambos absortos em pensamentos que iam da incredulidade à expectativa.
Maria mal conseguia conter o nervosismo. Será que João estava prestes a conhecer um irmão que nunca soubera existir? E se tudo não passasse de uma coincidência absurda? Mas a sensação que Marcos causava nela era de algo mais profundo, como se fosse a peça que faltava em um quebra-cabeça antigo e esquecido. Quando chegaram, Maria olhou para a casa humilde, de paredes descascadas e janelas pequenas. Aquela era sua fortaleza, o lar que havia construído ao lado de João com muito amor e sacrifício. Respirando fundo, abriu a porta e entrou. João, deitado no velho colchão da sala, virou o rosto para eles assim que Maria se aproximou. Seus olhos, fundos e cansados, refletiam surpresa ao ver o homem ao lado dela. João, este é o Marcos. Ele é idêntico a você, disse Maria, a voz falhando, tentando explicar o inexplicável. João piscou, atordoado. Seus olhos se estreitaram ao observar Marcos, e uma emoção intensa começou a se formar entre os três. Era como se ele estivesse olhando para um reflexo distante de si mesmo, uma versão intacta do que fora antes da doença. Marcos, por outro lado, parecia petrificado. Algo no olhar de João o atingiu profundamente, despertando uma sensação que ele não conseguia nomear. O homem acamado à sua frente não era um estranho. Aquilo era mais que semelhança física. Havia uma ligação inexplicável e dolorosa. João, tentando conter a emoção, perguntou com voz embargada: "Você disse que se chama Marcos? Tem quantos anos?" Marcos respondeu e João ficou em silêncio, calculando mentalmente. Eles tinham exatamente a mesma idade, o que aumentava as suspeitas de Maria. Para ela, tudo fazia sentido. Se ambos foram adotados, talvez tivessem sido separados ao nascer e jamais souberam da existência um do outro. Marcos sentiu um arrepio. Seria realmente possível. Olhando para João, um estranho sentimento tomou, como se aquele homem, abatido e fragilizado, fosse alguém de sua própria história, alguém que ele, de alguma forma, deveria conhecer. Havia uma conexão ali, e ele não sabia se estava pronto para aceitá-la, mas a intensidade do momento era inegável. Antes de ir embora, Marcos prometeu a Maria e a João que investigaria mais sobre suas origens e que voltaria com respostas. A promessa dele era mais do que um simples compromisso. Era um sinal de esperança, a possibilidade de uma verdade que o tempo havia escondido deles. Naquela noite, depois que Marcos foi embora, Maria e João ficaram em silêncio. Havia uma carga emocional intensa no ar. João estava perdido em pensamentos, o olhar distante, enquanto Maria tentava processar tudo acontecera. Ele, um homem que sempre pensou estar sozinho no mundo, talvez tivesse um irmão. Não apenas um irmão, mas alguém com quem partilhava uma história que lhe fora roubada. Maria, preocupada com o impacto que a descoberta poderia ter sobre João, tentou tranquilizá-lo. "Amor, sei que é muito para processar. Mas se for verdade, você pode ter um irmão. Talvez não seja coincidência que ele tenha surgido agora, quando estamos passando por tanta dificuldade." João, ainda hesitante, segurou a mão dela com um olhar carregado de dor e gratidão. Ele sabia que sem Maria jamais teria resistido àquela longa batalha contra a doença. "Você é minha verdadeira família, Maria. Sempre foi", murmurou com os olhos marejados. Ela sorriu, emocionada, mas sentia no fundo do coração que o reencontro com Marcos poderia ser a chance de João reconectar-se com algo essencial, algo que talvez lhe devolvesse um pouco da vida e esperança que a doença lhe havia tirado. Enquanto isso, Marcos estava em seu apartamento de luxo, mergulhado numa inquietude que nunca experimentara. A imagem de João, tão frágil e sofrido, não saía de sua mente. Não era apenas uma questão de curiosidade. Ele sentia um vínculo inexplicável com aquele homem e aquela mulher. E numa decisão impulsiva, ele resolveu investigar mais sobre seu passado, buscando respostas que talvez nunca tivesse coragem de procurar. Com o coração acelerado, ligou para seus pais adotivos. Após alguns minutos de conversa, eles relataram a verdade que sempre haviam evitado contar. Marcos tinha, sim, um irmão gêmeo, mas a família biológica era extremamente pobre e não tinha condições de criá-los. Decidiram dar os dois para adoção, mas por conta de uma falha do sistema, acabaram em famílias diferentes e nunca mais tiveram contato. A revelação fez seu coração parar por um segundo. Era verdade. João, aquele homem acamado e esquecido, era seu irmão. Agora que sabia, ele sentiu que a vida de ambos dependia daquela reconexão. A vida de João parecia uma luta constante, enquanto ele sempre tivera tudo de que precisava, talvez até mais do que merecia. Algo dentro de si despertou.
um desejo de reparar o passado e oferecer a João e Maria a ajuda e o apoio que nunca haviam recebido. Determinando que faria tudo ao seu alcance para melhorar a vida deles, Marcos, agora consciente de sua origem, sentiu que estava prestes a iniciar uma jornada de redenção, uma tentativa de reconstruir a família que o destino separara. Na manhã seguinte, Marcos não perdeu tempo. Decidido a mudar a vida de João e Maria, ele começou a fazer ligações. Procurou médicos, clínicas especializadas e até hospitais renomados. Sabia que a condição de João exigia um tratamento urgente e intensivo. Ele, que sempre vivera em meio ao luxo, pela primeira vez usava seus recursos para algo que realmente importava. Enquanto isso, Maria tentava conter a ansiedade. Havia uma esperança renovada em seu peito. Mas, ao mesmo tempo, ela temia que tudo fosse apenas um sonho passageiro. No entanto, quando Marcos bateu em sua porta naquela tarde, trazendo consigo um médico renomado e um sorriso determinado, ela soube que ele estava falando sério. O encontro inesperado não era apenas uma coincidência. Era o início de uma nova fase. O médico examinou João, anotando detalhes e fazendo perguntas. A avaliação foi longa, mas ao final, ele deu a João e Maria uma notícia inesperada. Existia, sim, uma chance de recuperação, embora o processo fosse longo e exigisse tratamentos especializados, internação e fisioterapia intensiva. O custo seria alto, mas a esperança que essa possibilidade trouxe brilhou nos olhos de João e Maria. Marcos, observando a expressão dos dois, tomou uma decisão ali mesmo. Eu vou cuidar de tudo. Vocês não precisam se preocupar com nada. João, você terá o melhor tratamento que existe. Vou fazer o que for preciso para que você recupere a saúde. João, num misto de surpresa e gratidão, tentou recusar. Era um homem de orgulho, que sempre tentara carregar o próprio peso, mesmo nas condições mais difíceis. Mas Marcos, com uma determinação quase teimosa, insistiu. Você é meu irmão, João. Eu tenho o privilégio de poder ajudar, e é exatamente isso que vou fazer. O olhar de João se suavizou, e ele percebeu que aquele vínculo que desconhecia até pouco tempo era verdadeiro. Algo dentro dele se quebrou, e ele deixou escapar algumas lágrimas que há muito tentava reter. Ali, diante de seu irmão, ele se permitiu sonhar novamente com a possibilidade de se levantar da cama e de, quem sabe, recuperar uma vida que julgava perdida. A partir daquele dia, Marcos assumiu a responsabilidade não apenas de cuidar da saúde de João, mas também de transformar a vida de Maria. Ele começou a frequentar a casa deles todos os dias, trazendo médicos, especialistas e até móveis novos. A transformação era visível e rápida, como se uma onda de esperança e cuidado houvesse invadido aquele lar simples e há muito desgastado pelas dificuldades. Para Maria, cada gesto de Marcos era um alívio, mas também uma lembrança da gratidão que ela sentia por aquele homem que, de desconhecido, se transformara no irmão perdido de seu marido e no amigo que ela jamais imaginara ter. Com o passar das semanas, a vida de João e Maria foi se transformando de forma radical. João começou a responder bem ao tratamento, e a esperança de que ele pudesse voltar a andar deixava o casal em êxtase. As fisioterapias diárias, ainda que exaustivas, eram acompanhadas pelo olhar atento de Marcos, que se fazia presente em todos os momentos. Para ele, cada progresso de João era uma pequena vitória pessoal. Maria observava aquela mudança com o coração transbordando de gratidão, mas algo novo começou a surgir em sua mente, um receio sutil e crescente. Com as semanas, ela percebeu que Marcos estava se aproximando deles com uma intensidade que era, ao mesmo tempo, emocionante e um pouco inquietante. Ele fazia questão de estar envolvido em cada detalhe do tratamento de João. Chegava com frequência, trazendo presentes e novidades, e muitas vezes se oferecia para ajudar nas pequenas tarefas da casa. Aquela dedicação era louvável, mas Maria temia que, em meio a tantas mudanças, algo pudesse acabar sendo deixado de lado. O vínculo que ela e João haviam construído ao longo de anos de luta e sacrifícios. Porém, João parecia não compartilhar dessas preocupações. A gratidão que sentia por Marcos só aumentava, e ele se alegrava ao vê-lo ali como um verdadeiro irmão. Com o apoio financeiro e emocional de Marcos, a vida de João estava mudando de maneira que ele jamais sonhara, e a ideia de ter ao seu lado alguém com quem compartilhava um laço de sangue trazia a ele uma felicidade inesperada. Numa manhã, durante uma sessão de fisioterapia, João olhou para Marcos e, com os olhos cheios de emoção, murmurou: "Você apareceu no momento exato, Marcos. É como se você fosse a resposta a todas as nossas preces."
Aquela frase pegou Marcos de surpresa. Ele não sabia como responder, pois no fundo sentia que essa conexão tinha um significado que ia além da compreensão. No entanto, naquela mesma tarde, Maria notou algo que a deixou inquieta. Marcos mencionou uma lembrança de infância, algo aparentemente banal. O cheiro de uma comida caseira que o fazia lembrar de sua infância com os pais adotivos. Mas o modo como ele descreveu a sensação era quase melancólico, como se aquele passado também tivesse algo doloroso. Decidida a entender melhor o passado de Marcos, Maria o chamou para uma conversa privada. Ela queria saber mais sobre ele, saber quem realmente era aquele homem que, de repente, transformara suas vidas. Marcos, hesitante, acabou confessando que, embora sempre tivesse tido tudo do bom e do melhor, sua vida era marcada por um vazio silencioso. Por anos ele lutara com a sensação de que faltava algo, de que, apesar do luxo e das oportunidades, sua vida era incompleta. Maria percebeu então que Marcos também carregava cicatrizes. Mesmo com uma vida privilegiada, ele havia enfrentado seu próprio tipo de solidão. A revelação despertou em Maria uma compaixão profunda e um entendimento novo. Talvez em sua busca por ajudar João, Marcos estivesse também tentando se curar. Maria escutava atentamente enquanto Marcos, num tom vulnerável, partilhava suas memórias fragmentadas e sentimentos de perda. Ele nunca soubera muito sobre seus pais biológicos, mas ao investigar recentemente, descobrira que ambos haviam falecido ainda jovens. Marcos soubera que os pais verdadeiros deles eram um casal muito pobre, de saúde frágil e com uma vida dura e cheia de dificuldades. O nome deles era Ana e Pedro, um casal humilde que vivia no interior, enfrentando a pobreza e a fragilidade física com uma resiliência silenciosa. Ana era uma mulher pequena e doce, de saúde delicada, que sempre desejara ser mãe, mas sua saúde não permitia muitos sonhos. Pedro, por sua vez, trabalhava incansavelmente em bicos na roça, ganhando o suficiente apenas para o básico. Quando descobriram que Ana estava grávida de gêmeos, a felicidade foi enorme, mas o medo também. Sabiam que não teriam condições de oferecer a segurança que os filhos mereciam. Com o tempo, a saúde de ambos piorou, e a realidade se tornou cada vez mais pesada. Quando João e Marcos nasceram, os pais, já enfraquecidos, tomaram a decisão mais dolorosa de suas vidas. Entregaram os filhos para adoção. Para Ana e Pedro, dar os meninos era um sacrifício feito com o coração partido, mas com a esperança de que seus filhos tivessem a vida que eles nunca puderam ter. Pouco tempo depois, Pedro faleceu devido a complicações de uma doença pulmonar, e Ana, desamparada e de saúde fragilizada, sucumbiu logo depois. Sem forças para lutar, ela partiu com a única paz de espírito de que seus meninos ao menos estariam seguros em novos lares. Enquanto ouvia Marcos, Maria se emocionava. Não conseguia deixar de imaginar o quão doloroso fora para Ana e Pedro despedirem-se dos filhos, sabendo que nunca os veriam crescer, nem conheceriam suas risadas ou suas personalidades. Esse sacrifício era um símbolo daquilo que o amor verdadeiro pode fazer: doar-se, ainda que isso signifique perder o que mais se ama. Marcos respirou fundo ao terminar, como se finalmente estivesse aliviado por compartilhar essa parte de si. A descoberta da origem de João e Marcos não era apenas uma história de abandono. Era uma história de coragem e amor extremo. Os pais biológicos deles, apesar de todos os sacrifícios, viveriam para sempre na força e no amor que ele e João carregavam. Para Maria, essa revelação apenas reforçava a certeza de que o destino unira aqueles irmãos no momento certo, como se os sacrifícios do passado finalmente pudessem ser honrados. Com o passar dos dias, a vida de João e Maria se transformava aos poucos. A recuperação de João continuava surpreendendo médicos e amigos. Ele dava seus primeiros passos, sempre com a ajuda de andadores. Mas Maria sabia que o que mais importava para ele não era apenas a recuperação física, mas o apoio emocional que ela e Marcos lhe davam. E de alguma forma, ela sentia que a presença de Marcos na vida deles estava sendo um presente. Eles se tornaram uma verdadeira rocha para ambos, sempre presente, sempre atento. Maria sentia que Marcos havia entrado em suas vidas no momento certo, como uma espécie de anjo enviado para ajudar. Ele cuidava de João, organizava as finanças da casa, e sempre que Maria precisava de um descanso, ele estava lá para assumir as tarefas. Mesmo diante do cansaço que a consumia, ela não podia negar que a vida parecia ter ficado mais leve com ele por perto. Mas à medida que os dias passavam, Maria se via constantemente agradecendo a Marcos, não só por sua ajuda prática,
mas também por sua bondade e paciência. Era impossível não se sentir tocada pela dedicação dele ao bem-estar de João. Ela sabia que ele estava fazendo tudo aquilo de coração, sem esperar nada em troca. No entanto, o que mais a impressionava era o respeito que Marcos sempre demonstrava, especialmente em relação a João. Ele nunca se insinuou, nunca demonstrou qualquer tipo de desejo por Maria, e isso fez com que ela se sentisse ainda mais confortável ao lado dele. Maria tinha plena consciência de que Marcos era, acima de tudo, o irmão de João. Ela sabia que as coisas não podiam passar de um profundo sentimento de gratidão e respeito. Não havia lugar para sentimentos ambíguos entre ela e ele. Sua lealdade a João sempre seria o pilar de sua vida, e ela nunca permitiria que qualquer confusão emocional atrapalhasse o que construíram juntos. Em uma tarde tranquila, enquanto João descansava no sofá, Marcos e Maria estavam na varanda, organizando as plantas que haviam comprado para o pequeno jardim. O sol começava a se pôr, e a luz suave da tarde trazia um sentimento de paz para os dois. Maria, eu sei que todo esse processo tem sido difícil para você, disse Marcos, com sua voz calma e reconfortante. Você tem sido uma esposa incrível para João, e ele tem muita sorte de ter você ao lado dele. Maria sorriu, agradecida, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de desconforto, como se fosse difícil receber tanto elogio sem sentir a necessidade de retribuir de alguma maneira. Ela olhou para Marcos e respondeu: Eu só faço o que qualquer esposa faria, Marcos. João é meu companheiro e eu o amo. Não poderia deixá-lo sozinho nesse momento. Marcos assentiu com a cabeça. Eu sei. E é exatamente por isso que quero que saiba que de agora em diante, você e João nunca estarão sozinhos. Eu farei de tudo para ajudar a reconstruir a vida de vocês dois. Maria sentiu uma onda de emoção. Marcos não estava apenas ajudando com as tarefas diárias ou oferecendo apoio financeiro. Ele estava oferecendo algo mais valioso: a verdadeira amizade e o comprometimento com o bem-estar deles, sem qualquer expectativa além de ser um bom irmão e um bom amigo. Eu sei que posso contar com você, Marcos, disse Maria, tocando levemente o braço dele em agradecimento. E não é apenas pelo que você tem feito. Eu sei que você realmente se importa. Houve uma pausa entre eles, um momento de compreensão silenciosa. Maria sabia que a presença de Marcos em suas vidas não era algo simples. Era algo profundo, que transcendia qualquer noção de conveniência ou obrigação. Ele estava ali porque queria estar. E isso fazia com que ela se sentisse segura, pois sabia que ele queria o melhor para ambos, sem esperar nada em troca. O relacionamento entre Maria e Marcos era, sem dúvida, um reflexo do que mais valoravam: o respeito, a dedicação e a lealdade. Não havia lugar para complicações ou confusões entre eles. Ambos sabiam seus papéis, e cada um cumpria seu lugar com dignidade e amor, sem qualquer cruzamento de sentimentos que pudesse colocar tudo a perder. E foi assim, em um clima de confiança mútua, que os dias seguiram. João, mais forte a cada dia, começava a se sentir confiante em sua recuperação. Maria, por sua vez, sentia que a ajuda de Marcos não era apenas prática, mas uma verdadeira demonstração de solidariedade e amor fraternal. A vida deles estava reconstruindo-se em algo novo, algo mais estável, mais forte. E enquanto ela seguia cuidando de João, Maria sabia que ao lado de Marcos poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse. O futuro ainda era incerto, mas naquele momento, ela sentia que estava fazendo tudo da maneira certa. O que quer que estivesse por vir, ela sabia que sua lealdade a João era inabalável, e sua amizade com Marcos era um porto seguro, sem segundas intenções, apenas um profundo respeito e gratidão pela vida que juntos estavam reconstruindo. O tempo passou, e a recuperação de João continuava impressionante. A cada dia ele dava passos mais firmes em direção à sua recuperação total. Maria, que sempre foi seu pilar, não podia deixar de se emocionar ao vê-lo conquistar pequenas vitórias, como o fato de poder se mover sozinho por alguns metros. A esperança que ela tinha alimentado durante todos aqueles meses de dificuldades parecia estar se tornando realidade, e o sorriso de João era prova disso. Enquanto isso, Marcos, que sempre esteve ao lado do casal, continuava ajudando em tudo o que podia, sem nunca cobrar nada em troca. O vínculo entre ele e Maria estava mais forte a cada dia, mas sempre dentro dos limites do respeito e da amizade.
Ele nunca ultrapassou a barreira da lealdade com seu irmão, e a cada gesto de cuidado, Maria sentia uma profunda gratidão por ele, sem jamais deixar de se lembrar de que seu lugar ao lado de João era imutável. E foi numa tarde de primavera, quando o vento suave trazia um alívio do calor, que Marcos fez uma proposta que mudaria a vida de todos. Ele chamou João para uma conversa no escritório de sua casa, um lugar calmo onde os dois poderiam conversar em privacidade. Maria, que estava na cozinha, sentia uma pontada de curiosidade, mas respeitava o fato de que muitas vezes os homens precisavam de seus próprios momentos. Quando João entrou na sala de Marcos, percebeu que algo estava prestes a mudar. Marcos olhou para ele com uma expressão séria, mas também cheia de confiança. João, começou Marcos, eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. O que você e Maria passaram, a luta de todos esses meses e também sobre o que eu posso fazer para ajudar mais. Eu tenho uma empresa, como você sabe. Mas o que talvez você não saiba é que preciso de alguém como você para tocar a parte operacional. Alguém em quem eu confie de verdade. João olhou surpreso, sem entender exatamente onde aquilo estava indo. Marcos continuou. Eu sei que sua recuperação está ainda em andamento, mas você sempre foi um homem de trabalho. Sempre foi alguém de coragem e determinação. Acredito que você pode trazer uma nova energia para a nossa empresa. Não como empregado, mas como sócio. Eu gostaria de dividir a empresa com você. A proposta foi um choque para João. Ele olhou para Marcos, sem saber como reagir. Durante todo o tempo que passaram juntos, Marcos nunca havia sugerido nada parecido. Mas ao mesmo tempo, a ideia era tentadora. A oferta não era apenas um simples trabalho, era uma chance de retomar o controle de sua vida, de se reconectar com o mundo, de voltar a ser alguém ativo, parte de algo que ele sempre amou fazer. Mas, Marcos, você está falando sério? Perguntou João, ainda tentando entender a magnitude da proposta. Marcos sorriu e assentiu com a cabeça. Estou falando sério, João. Eu confio em você. Eu sei que juntos podemos fazer algo grande. E eu quero que você saiba que, quando eu digo que somos uma família, não é só uma palavra. Quero que você faça parte disso de uma maneira real. Eu não estou oferecendo isso por pena, mas porque eu acredito em você e no seu potencial. Aquelas palavras foram como um bálsamo para João. Ele se sentiu respeitado, valorizado, e isso lhe deu uma energia renovada. A ideia de voltar ao trabalho, de sentir-se útil novamente, de ter um propósito além da recuperação, era tudo o que ele precisava. Mas ao mesmo tempo ele pensava em Maria. Como ela reagiria a essa decisão? No dia seguinte, João conversou com Maria sobre a oferta de Marcos. Ele sabia que ela ficaria surpresa, mas também sabia que ela jamais o impediria de seguir em frente com algo que o fizesse se sentir vivo novamente. Maria escutou atentamente, e quando ele terminou de explicar, ela se levantou, caminhou até ele e o abraçou com força. Eu sempre soube que você voltaria a se encontrar, João. Não importa o que decidirmos, eu estarei com você. Se você acha que essa é a melhor decisão, então eu apoio totalmente. O apoio de Maria foi a confirmação que João precisava. Juntos, eles aceitaram a proposta de Marcos. A empresa de Marcos se transformou aos poucos na nova vida de João. Ele foi se envolvendo com o trabalho, ganhando confiança e, com o tempo, se tornando um verdadeiro sócio, com direito de opinar e tomar decisões importantes. A recuperação de João foi acelerada, não só pela fisioterapia, mas também pela motivação e pela sensação de estar realizando algo grande, de estar contribuindo para o futuro de sua família. Marcos e João, agora sócios, trabalharam incansavelmente para expandir a empresa. Maria, sempre ao lado deles, via de perto o impacto positivo que a decisão de João teve sobre sua vida e a vida deles como um todo. A felicidade de João, ao se sentir útil e valorizado, refletia em toda a casa. E Maria sentia que, finalmente, ela estava vendo a promessa de um futuro mais próspero e mais leve se concretizando. O que antes parecia um pesadelo, uma vida sem perspectivas, agora se tornava um novo começo. A união entre eles, fortalecida pelo respeito mútuo e pela lealdade, se consolidava em uma parceria profissional que trouxe não apenas sucesso financeiro, mas também uma conexão ainda mais profunda entre os três. João, agora sócio na empresa de Marcos, sentia-se completo de uma forma que não imaginava mais ser possível. Ele e Maria, com a ajuda de Marcos, reconstruíram não apenas sua vida financeira, mas sua vida emocional. E juntos, sabiam que enquanto estivessem unidos, nada seria impossível.
E assim, o futuro deles, antes repleto de dúvidas e temores, se tornava um horizonte de possibilidades, onde a força da família e da parceria se tornavam a base de uma nova vida, mais forte e mais próspera do que jamais imaginaram. A vida de João e Maria tomou um rumo que eles jamais haviam imaginado. Após a oferta de Marcos, a transformação foi completa. João, agora com sua própria cadeira na mesa de negociações, participava ativamente das decisões empresariais, e a empresa de Marcos prosperava. Ele sentia finalmente que estava recuperando sua identidade, seu propósito. Não era mais apenas o homem que lutava para andar ou para se sentir útil em casa. Ele era um homem de negócios, com voz, com valor e com futuro promissor ao seu lado. Maria, sempre ao seu lado, experimentava um alívio profundo. Durante tanto tempo, ela foi a sustentação emocional da família. E agora via seu marido brilhando de uma forma que a fazia acreditar que os milagres realmente existem. Ela estava longe de ser uma mulher rica em bens materiais, mas seu coração transbordava de felicidade. O amor que ela sentia por João nunca havia sido tão evidente, tão forte. Ela sabia que juntos enfrentaram as tempestades mais intensas e que, ao final, haviam superado tudo com a força do amor e da perseverança. O maior presente de todos, porém, não foi o sucesso da empresa nem a saúde restaurada de João. Foi o reencontro deles como uma família verdadeira, com Marcos ao seu lado, como irmão, amigo e parceiro. O trio passou a ser uma verdadeira unidade. Maria e João já não viam Marcos como apenas o irmão perdido, mas como parte da família que eles sempre haviam desejado. Certo dia, em uma tarde de domingo ensolarada, a família se reuniu no jardim da casa de João e Maria, que agora estava decorado com flores coloridas e uma pequena mesa onde gostavam de se sentar para conversar. O ar estava perfumado com o aroma das plantas e o som da risada de João e Marcos ecoava no ambiente. Marcos, que sempre foi o mais sério de todos, se aproximou de Maria com um sorriso no rosto e disse: Maria, eu nunca imaginei que um dia estaria aqui com vocês, vendo tudo o que conquistaram. Não é só a empresa que cresceu. Eu vi o amor de vocês crescer ainda mais forte. Eu sou grato por estar aqui com vocês e, de coração, só quero ver vocês felizes. Maria olhou para ele com os olhos marejados e respondeu, sem palavras, apenas segurando sua mão e apertando-a em sinal de gratidão. Naquele momento, ela soube que aquele sentimento que eles cultivavam, de união, de esforço mútuo, era mais forte do que qualquer obstáculo que a vida pudesse colocar em seu caminho. E então João se levantou. Caminhou até eles com uma leveza que ele nunca imaginou ser possível e disse: Maria, meu amor, se você me dissesse há alguns anos que estaríamos aqui, juntos com a nossa vida transformada, eu não acreditaria. Mas com você ao meu lado e com o apoio de Marcos, tudo se tornou possível. Eu só tenho a agradecer por cada segundo que você tem sido minha força. Eu te amo mais do que nunca. Maria, com um sorriso pleno no rosto, olhou para João com a mesma intensidade de amor do primeiro dia em que o conheceu. Ela também não conseguia acreditar em tudo que tinham conquistado, mas sabia que nada disso teria sido possível sem a confiança e o compromisso deles um com o outro. E assim, naquele pequeno jardim, rodeados pelas flores, pela luz suave do sol e pela risada de quem soube enfrentar tudo com coragem, a família de João se sentia completa. A empresa de Marcos prosperava ainda mais, com João assumindo seu papel de sócio, e eles ajudaram muitas outras pessoas que, como eles, haviam enfrentado tempos difíceis. O ciclo de generosidade e solidariedade que começou com a ajuda de Marcos foi espalhado por muitos outros, que foram tocados pela história de superação e amor daquela família. A cada novo projeto, a cada novo passo, a alegria de todos crescia. João e Maria sabiam que o que tinham era algo único. Algo que poucos tiveram a chance de viver. Uma verdadeira segunda chance. E Marcos, ao ver o quanto sua generosidade mudou a vida deles, sentia-se mais completo do que nunca. Ele não só tinha encontrado sua verdadeira família, mas também um propósito maior: ajudar a transformar vidas, assim como a dele havia sido transformada. A felicidade daquela tarde de domingo refletia tudo o que eles haviam vivido. De um passado sombrio e cheio de desafios, eles haviam criado uma vida iluminada, cheia de amor e gratidão. E enquanto o sol se punha, deixando o céu com cores douradas e avermelhadas, João, Maria e Marcos sabiam que o futuro deles seria repleto de novos sonhos, novas conquistas e, acima de tudo, muito amor.
Finalmente, o que começou como uma luta pela sobrevivência se transformou em uma história de superação, de união e de esperança renovada. Não havia mais dúvidas em seus corações. A vida, mesmo com suas dificuldades, sempre oferece uma chance de recomeçar. E para João, Maria e Marcos, aquele era o recomeço mais doce e pleno que poderiam desejar.